no modo inteiro, André. Pessoal, meu cordial boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês, já que a gente se encontra, né, 2 vezes por semana nos grupos de estudo. E é uma honra para mim estar tendo essa oportunidade para a gente poder, na verdade, aprender juntos, né? Todos nós estamos nesse grande desafio existencial, que é o objetivo maior é a gente chegar mais próximo a atingir essa porta estreita. E aí, nós vamos... Engraçado que a leitura preparatória é a base do meu estudo, é o centro do meu estudo. Então, a gente vai navegar dentro desse universo aí do que Emmanuel propõe para nós, que, na verdade, são duras verdades, mas são verdades que nós precisamos estar atento a elas. Nós ainda estamos no corpo carnal. Então, nós temos múltiplas possibilidades ainda no corpo. Porque quando a gente deixa o corpo, nós vamos colher aquilo que nós fizemos dessa programação espiritual que nós realizamos no mundo espiritual para a reencarnação. E ao voltar ao mundo espiritual, a gente vai fazer uma retrospectiva do que nós conseguimos avançar e daquilo que nós não conseguimos avançar. E aí nós vamos buscar realmente o pensamento de Jesus, porque ele é bem objetivo aqui. Ele diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, o que norteia esse entrar pela porta estreita? Porfiai. O que ele quer dizer para nós? Que a gente tenha foco hoje no linguajar, né? No desenvolvimento pessoal, que a gente tenha foco de conquistar essa porta estreita. É por isso que nós estamos aqui. Evoluir, mudar, educar as nossas emoções fazem parte desse planejamento da porta estreita. Da porta estreita. E aí, o que acontece com a gente? Quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos a plena visão da nossa realidade. Porque o mundo espiritual é a nossa verdadeira vida. Então, nós temos essa plena consciência da nossa realidade. O que nós precisamos desenvolver para poder atingir os objetivos iluminativos que todos nós temos. A reencarnação não é um mero deleite vir à Terra. Ela tem uma proposta, tem uma programação espiritual. E aí nós vamos buscar novamente Emmanuel para ele dizer para nós nesse sentido. Olha só o que ele diz. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima a porta estreita. A sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Então, no mundo espiritual, eu tenho consciência do que eu preciso.
do que é necessário para mim. Eu tenho essa consciência, porque eu estou diante do meu passado, do meu presente e o que eu vou projetar para o meu futuro através da reencarnação. Então, vamos lá. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Olha só a noção que a gente tem. A gente tem a noção do todo. Então, a gente reconhece que a gente precisa passar por determinadas experiências que vão nos trazer o quê? Que vão nos trazer sofrimento. Que o sofrimento é uma forma de nós alcançarmos estados mentais melhores. Não ser cultivador do sofrimento. Lá no livro O Problema do Ser do Destino da Dor, Leon Denis, ele coloca o seguinte, que quando o sofrimento bate à nossa porta, é porque nós estamos aptos a vivenciar aquilo. Não é para a gente, ele diz, que não é para a gente ficar procurando sofrimento por aí, não. É só quando ele bater na nossa porta. Quando ele vir de encontro a nós. Porque muitos de nós não conseguimos sair desse eixo de procurar, muitas vezes, situações de dor que nós podemos evitar. Lá no Evangelho, as causas atuais das aflições, não tem o Evangelho? Ele mostra para nós que muitas aflições que nós trazemos para a nossa vida, muitas delas, muitas vezes, é fruto da nossa intemperança. Do nosso orgulho, da nossa insensatez. Então, eu estou aberta à minha programação espiritual. Se a dor bate na minha porta, eu estou sendo chamada para um exercício que vai me possibilitar um reajuste espiritual, vai me possibilitar desenvolver potencialidades. É diferente de quando eu vou buscar a dor. Eu não tenho necessidade, eu vou buscar a dor. Então, nós temos que ficar atentos. O que a gente está buscando na nossa vida? Eu tenho dúvida a respeito disso? Vamos lá no Evangelho, causas atuais das aflições. Que nós, lendo, meditando, refletindo aquilo no nosso dia a dia, nós vamos evitando muitos dissabores na nossa trajetória. E nós temos que ser inteligentes. Esse é o desafio. Nós temos que ser inteligentes e amadurecidos para isso aí. E a gente só adquire esse amadurecimento justamente dentro desse universo de experiências que nós vivemos. Aí Emmanuel continua. Lá no mundo espiritual, a gente exalta os obstáculos que ensina. Beleza, vai ser difícil, vai ser isso, vai ser aquilo. Nossa, nós estamos prontos. Nós vamos assumir esses desafios, porque é bom para nós. Se é bom para nós, para a nossa evolução, para o nosso melhoramento espiritual, então, tá beleza, ótimo. E aí,
ele diz mais: compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Beleza. Está no mundo espiritual. Eu vou citar aqui a colônia espiritual André Luiz, que é o Shangri-La dos espíritas, né? Nosso lar. E lá a gente está totalmente conectado com a nossa proposta. Totalmente conectado. Nós pegamos os nossos pergaminhos lá descrito como que vai ser o nosso corpo, onde nós vamos reencarnar, família, tudo está dentro de um planejamento que nós recebemos para que a gente possa estudar esse planejamento para o mergulho na carne. Então, nossa encarnação, reencarnação, ela é planejada. A par disso, no Livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec questiona os espíritos. Quando na erraticidade quer dizer mundo espiritual, quando o espírito está propenso, aguardando uma nova reencarnação, então ele está na erraticidade. Antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe se sucederá no curso da vida terrena? Olha só o que Allan Kardec pergunta. Afinal de contas, nós temos consciência de que tudo vai acontecer? Olha a resposta dos espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, meus amigos, no mundo espiritual está tudo certinho, está tudo beleza. Jesus está fazendo um convite que eu tenho interesse, muito interesse, em abraçar, em seguir. Ele me faz o convite. O mundo espiritual é um convite, é um momento. Vamos lá. E aí, o que acontece com a gente? A gente vai lá para o edifício do planejamento reencarnatório, é um local no mundo espiritual aonde se planejam as reencarnações. Onde encontro isso, André? Nós vamos encontrar isso no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, Preparação de Experiências, que André Luiz vem trazer para nós esse local aonde tudo é planejado. Desde o corpo, quem vai ser a nossa família, o país que nós vamos reencarnar, a cidade que nós vamos reencarnar, o nosso planejamento geral é feito neste departamento. Então, está tudo beleza, ó. Nós estamos no mundo espiritual, muito bem, estou consciente. Aí Emmanuel diz para nós assim, olha só, obtém um vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Então, eu conquisto o meu corpo carnal lá. Eu obtenho a permissão para reencarnar. Vou reencarnar. Estou com planejamento bonitinho, tudo certinho. Vou reencarnar. E aí, nós vamos buscar agora alguns casos que o André Luiz retrata nesse capítulo, para a gente ver que nada é o acaso. O acaso não existe no universo. Não existe o acaso. Tudo está certinho. Tudo é feito certinho.
Quem bagunça isso somos nós, dentro desse processo. Então, nós vamos lá. O primeiro caso, André Luiz, conversando com Manassés, uma senhora chamada Anacleta chega perto de Manassés para conversar com ele. E Manassés vira para ele e fala assim: já recebeu todos os projetos? Perguntou para Anacleta. Sim, não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha forma futura. Então, ela recebe tudo. Recebe tudo. Tudinho. Os filhos que eu vou receber, tudo planejadinho. Aí, Manassés, conversando com André Luiz, vira para ele e fala assim: a Anacleta voltará ao plano físico para receber seus ex-filhos que se encontram há 40 anos nas regiões inferiores, porque delinquiram em razão do excesso de meiguice desarrazoada em educá-los, e que agora 2 dos rapazes regressarão na condição de paralíticos, na qualidade de débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Olha, gente, essa programação desse espírito aí não é brincadeira. Veja bem, a Anacleta, e ele fala aqui no capítulo, ela contribuiu muito para os desvios dos 4 filhos que ela teve na reencarnação passada. Ela deixava a coisa correr solta na educação dos meninos. Então, ele diz assim: excesso de meiguice desarrazoada, excesso de tratamento em desequilíbrio. Porque nós temos que olhar os nossos filhos como espíritos imortais. Então, esses 4 espíritos, na reencarnação anterior, reencarnaram o filho dela e ela não conseguiu ver que eles precisavam ser podados, trabalhados, apesar dela ter tido um marido que sempre chamou a atenção dela com relação à forma que ela estava educando. Sempre havia um embate entre os dois com relação a isso, mas ele não conseguiu evitar que ela colocasse demais os meninos debaixo das asas. Ele tentou de todas as formas, mas a Anacleta não permitiu. E aí, o que aconteceu? Eles delinquiram, os 4. Mundo espiritual, volta ao mundo espiritual, a Anacleta cai em si e é socorrida em nosso lar, e lá ela leva... Sabe quanto tempo ela levou para ela obter essa reencarnação aí, para abraçar esses espíritos de novo? 30 anos de trabalhos árduos em nosso lar. 30 anos. O Manassés fala para André Luiz: 30 anos para ter essa oportunidade de novo. Aí eu pergunto para nós, assim, que nós estamos aqui, todos nós que estamos aqui, temos o corpo perfeito. Quanto tempo nós trabalhamos no mundo espiritual para ter a oportunidade desta reencarnação? O que eu estou fazendo da minha reencarnação? Como nós estamos trabalhando esse contexto? Ou eu estou por aí, vivendo a vida por aí,
Como que nós estamos trabalhando isso? De que forma? Vamos lá, gente. Muita coisa para a gente refletir. O segundo caso é de uma senhora que, após a Anacleta sair, acabar o atendimento com a Anacleta, aproxima-se uma senhora de Manassés que pede que interceda a seu favor, pois prefere a fealdade corpórea para não cair na sedução da carne outra vez. Então, essa senhora estava pedindo a Manassés para ele interferir junto aos espíritos guias dela, responsáveis pela reencarnação dela, que ela não queria ir com beleza. Ela preferia a fealdade do que a beleza, para não cair novamente. Aí o Manassés olha para ela e fala assim, tem razão. A sedução carnal é imenso perigo, e não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Gente, a beleza não é brincadeira. São experiências que nós temos, nós vivenciamos, que abre para nós milhares de portas. Se nós não tivermos equilíbrio, quais portas nós vamos abrir? Então, ela já pede, se sentindo temerosa de falir novamente, ela pede a ele que interceda junto aos espíritos programadores da reencarnação. Então, olha só, gente, tudo no mundo espiritual, a nosso favor, é tudo planejadinho, tudo certinho. E aí, nós vamos ver que o que acontece com a gente? A gente obtém um vaso frágil da carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. A gente conquista a oportunidade. Beleza. Vamos reencarnar. Reencarnamos tudo bonitinho aí, ó. Tudo bonitinho. E aí, como é que fica? Nós conseguimos a oportunidade e mergulhamos. E aí, como é que fica, gente? Vamos para frente. Olha só o que Emmanuel fala para nós. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Mergulhamos no corpo, temos a oportunidade, na hora de utilizar esse livre-arbítrio para a gente escolher quais portas nós queremos, nós voltamos à porta larga, por onde transitam a multidão. Gente, se a gente for acompanhar uma multidão não discerne. Eles vão em uma direção. E nós temos que discernir. Nem tudo que é bom para as pessoas que estão à minha volta é bom para mim. E eu tenho que aprender a dizer sim, sim, não, não. Eu tenho que aprender a ser uma pedra quadrada, que no meio de um morro, onde tem um charco lá embaixo, a pedra quadrada
ela costuma descer, mas parar no meio do morro, porque ela é quadrada. Mas a redonda, ela vai direto para o charco. Tudo nos é lícito, diz Paulo para nós, mas nem tudo nos convém. Multidão não discerne. Quem tem que ser o nosso guia é Jesus. E os nossos guias espirituais, o nosso anjo da guarda. Eles que têm que ser o nosso guia. O nosso modelo é o Cristo. Esse é o grande desafio existencial que nós estamos abraçando. E não pensemos nós que o nosso primeiro mundo seja lá fora na sociedade. O nosso primeiro mundo é o nosso lar. É o primeiro mundo de Joana de Ângeles. Para nós. É o nosso primeiro mundo. É ali que nós vamos exercitar as nossas potencialidades. Porque a turma que está ali foi toda escolhida e planejada no mundo espiritual. Eu tenho o pai que eu preciso, a mãe que eu preciso, os irmãos que são necessários. Não está nada errado. Está tudo certinho. Se eu sou a ovelha negra, eu tenho que voltar para o rebanho. Se eu tenho um entendimento maior, eu tenho que exercer esse entendimento maior. Esse é o desafio. Lá do mundo espiritual, a gente tem consciência que a dor é necessária e ela vem para dizer para nós o que nós precisamos mudar. O que a dor quer de nós? É o questionamento que a gente tem que fazer. O que essa experiência ela está querendo de nós? Esse é o desafio, meus amigos. Não é fácil tomar o corpo. Não é fácil. Mas se nós soubermos ouvir, tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, trabalhar mais a nossa humildade, usar os ensinamentos de Jesus como processos de meditação e reflexão nossa, meditar sobre eles, nós vamos começando a filtrar as induções que nós recebemos, as sugestões que nós recebemos, seja da multidão, seja das pessoas que estão nos cercando, ou das nossas companhias espirituais. O que é que eles estão nos sugerindo através do nosso pensamento? Espírito nenhum pega a nossa mão e nos leva a cometer isso ou aquilo. Não, ele sugere. Se nós vamos realizar isso ou aquilo, é uma decisão final nossa. É o nosso uso do livre-arbítrio. Como que nós vamos evoluir sem a experiência na carne? No mundo espiritual, nós aprendemos, nós trabalhamos, nós adquirimos conhecimento, nós evoluímos, nós buscamos aprimorar, educar as nossas tendências. Quem pegar nosso lar para ler, vai ver que nosso lar são experiências de uma sociedade constituída no mundo espiritual, com regras. E os vários espíritos dentro daquela comunidade. É uma enciclopédia de gestão
estão no mundo espiritual. O mundo espiritual a Terra é uma cópia do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, eu desenvolvo minhas potencialidades, mas só no corpo carnal que nós vamos fazer a prova do 7. Só no corpo carnal. É no corpo carnal que a gente vai pegar toda aquela bagagem e vai tentar exercitar tudo que nós aprendemos. É no corpo carnal. É na prova da reencarnação. Qual era a terapeuta que Jesus usava há quase 3.000 anos? Há 3.000 anos. Era a terapeuta da reencarnação. Peguemos o livro há 2.000 anos e vamos ver a experiência de Emmanuel diante de Jesus. Lá, ele esteve. E olha, antes de reencarnar, no começo do livro, os espíritos falam para ele: olha, você vai estar diante de um espírito que, se você permitir, ele pode mudar a sua vida completamente. Ele tinha consciência. E para ajudar ele no processo, a Lívia viria reencarnada como sua mulher. Ela já era mais evoluída do que ele. E todos nós sabemos da bela e formosa história de vida desse espírito. E depois nós vemos o Emmanuel dizer assim: ah, se eu soubesse o que eu perdi. E ele perdeu. Se nós pegarmos lá o diálogo que Jesus teve com o senador Públio Lentulus, nós vamos ver que ele teve a oportunidade de ali de exercitar o seu livre-arbítrio. E ele optou pela porta larga, por Roma, pelo caminho que o seu ego o levava. Olha só, o levava. Ele teve a oportunidade. E ele optou pela porta larga. Aí nós vamos buscar lá em Paulo Estevão. O Saulo, que perseguia os cristãos, que fazia acontecer, mandava matar mesmo. Ele mandava matar. O que aconteceu na estrada de Damasco? Também teve a presença do Senhor dizendo para ele o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? O que aconteceu com ele? Na hora que ele recebe o impacto, olha que Jesus não apareceu para ele, gente. Jesus só irradiou a sua energia. Ele recebe aquele impacto, aquela luz, ele cai do cavalo, porque é tão forte essa energia amorosa, imagine, carinhosa do Cristo. Ele cai do cavalo e diz o quê? Senhor, o que queres que eu faça? Ali, Paulo, ele abre a oportunidade para ele adentrar na porta estreita. Ele usou o livre-arbítrio, mas ele fez um caminho de volta. Ele fez o caminho de voltar e dizer àqueles companheiros que ele estava equivocado. Então, ele faz o caminho de volta para buscar
aqueles que ele perseguia e dizer assim: olha, eu mudei, eu encontrei o Senhor. Ninguém confiava nele. Ananias disse para o Senhor: como que o Senhor quer que eu vou lá curar ele da cegueira? Mas ele vai me matar, ele está atrás de mim, vai me matar. O que Jesus disse para ele? Ananias, vai lá e faça o que você tem que fazer. E Ananias foi lá e curou ele da cegueira. Curou, sim, eu vou, mas um medo danado. Mas curou ele. Quando Paulo volta a ver, vê Ananias. O que Paulo faz? Abraça Ananias, pede perdão e passa a mão nos pergaminhos dos ensinamentos do Senhor e se retira por 3 anos. Vai para o deserto estudar. Mergulhar, fazer aquilo penetrar em sua alma, porque ele ia ter que fazer a trajetória de volta. Então, nós tivemos 2 exemplos. Um que estava na porta larga e abriu e buscou a porta estreita na oportunidade que o Cristo deu a ele. Vocês imaginam se Paulo tivesse sido um dos apóstolos escolhidos por Jesus? Tivesse vivenciado conviver com Cristo? Não dá nem para me dimensionar isso daí, a potencialidade daquele espírito. E um outro que estava na porta larga, esteve com Jesus e optou em continuar com a porta larga, que só foi a busca da porta estreita em 50 anos depois, no livro. Então, meus amigos, nós temos que ter muito carinho, muito cuidado com as sugestões e os convites que nós recebemos da multidão, seja ela encarnada, seja ela desencarnada. A decisão final será sempre nossa. Vamos lá. E aí, o que a gente faz? Fugindo da dificuldade, empenha-se pelo menor esforço, não é isso que a gente faz? Gente. Eu ouço isso, gente. Estou falando, eu ouço isso da boca de espíritas. A próxima reencarnação eu faço. Isso é uma frase que a gente ouve direto. Na próxima reencarnação eu faço. Essa próxima reencarnação nós vamos ter que fazer em dobro. E aí, o que acontece com a gente? A gente, nessa vida de melhor esforço, aí nós nos encaixamos dentro do nosso universo, né? Dessa lei do menor esforço, nós temos várias alternativas aí. Várias alternativas. A escolha é nossa. Dentro desse universo de menor esforço. No mundo espiritual, quem quer o menor esforço vai para o campo do repouso, que não está a fim de fazer nada, advogar a causa de ninguém, vai para o campo do repouso. Pega o nosso lar, lê lá. E aí, nós estamos na jornada e optamos, quase que a maioria das vezes, por essa vida contemplativa, essa vida, amanhã eu faço, depois eu faço. Não, o ano está acabando, ele está iniciando, a gente alenca aquele monte de coisa que a gente quer fazer para a gente se renovar.
Entra o ônibus, sai ano. Se a gente não se observar, o entardecer da existência chega e a gente só está no planejamento. Nós só estamos no planejamento. É reflexão para a gente. E aí nós vamos buscar em Joana de Ângeles um pensamento que ela diz para nós assim. Está no livro Vidas Vazias, viu, gente? Que a gente está estudando na quarta-feira. Está no livro Vidas Vazias. Diante dos valores de rápida permanência e aqueles que fazem parte da vida eterna, não vaciles quando os estiveres de eleger. Olha só o que ela diz para nós. Então, os valores da vida eterna é a porta estreita. Os de rápida permanência é o mundo material. E o que nós estamos escolhendo? Todos nós que nos encontramos nesse estudo aqui, temos olho, ouvido, boca, mãos, braço, pernas, corpo perfeito. O que eu estou fazendo deste corpo perfeito, desta morada transitória do meu espírito? O que eu preciso fazer para eleger essas oportunidades de vida eterna? É uma reflexão que nós temos que fazer. Aí, quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente diz assim, ó, ele fala assim, ó. Olha só. Diz assim, Emmanuel. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo às transformações da morte. Quando a enfermidade chega, muitos acordam. Muitos falam assim, se fosse possível voltar. Voltar ao quê? Aquela oportunidade que me foi dada do corpo saudável e que eu não valorizei. Tem alguns espíritos que fazem essa reflexão, mas muitos espíritos no corpo carnal acham que o sofrimento é um mal, não estão nem aí. O sofrimento não é capaz de mudar o seu interior. Passam com ele como se fosse um trator e não se sensibilizam para nada, para nenhuma reflexão. Nós temos milhares de casos desses no nosso dia a dia, meus irmãos. Milhares de situações. Então, olha só o que a Joana propõe para nós. O que é aquilo que é eterno? Nós é que temos que fazer a análise. Ela é nossa. A reflexão, ela é nossa. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim aqui? Qual é o meu objetivo? O que Jesus quer de nós? Essa é a reflexão.
nesse mundo, está nesse turbilhão de transformações, de transformação de planeta de expiação para regeneração, realmente a gente vai ver esse borbulho de situações N, coletivos, individualmente, de situações N. A par disso, nós vivamos há um ano numa pandemia. O que essa pandemia está deixando de lição para nós? Estamos querendo ser homens e mulheres novas ou queremos ser os velhos homens e mulheres? Eu me cuido, uso máscara, evito aglomeração, passo álcool, faço tudo. Estou dentro da minha casa, não fico em festas. Mas será que eu também estou passando esse álcool, fazendo essa higienização interna? É a reflexão que a gente tem que ter. Como é que está isso? E aí, meus irmãos, a gente fecha trazendo para todos nós a bibliografia da onde nós nos fundamentamos para trazer essas reflexões na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe e nós estamos à disposição aí para a gente trocar figurinha.